4 anos. Abaixo de 4 não tem recreação? Seria um serviço mais voltado para babysitter, né? Entendi. Então, porque... Aí, vamos supor, o pai que vai pro local tem que contratar alguém para gerenciar o próprio filho, digamos assim. No caso... Essa pergunta já é de interesse do Marcelo mesmo. A filha dele tem menos... 1,9. Né? Tem 1,9. Por que a gente Só não... com 4 anos que vai começar com isso. Só com 4 anos que você vai poder tomar suas cervejinhas sossegadas, sem precisar ficar olhando. Na verdade, nós temos crianças de 3 que são muito desenvolvidas, né? Meu filho com 3 anos já gostava de participar bastante da recreação e ele tinha essa autonomia. Por que a gente estipula a idade de 4 anos? Porque às vezes a criança ela não tem autonomia de ir ao banheiro, né? E são os pontos que são importantes, né? Como, por exemplo, já tem essa dificuldade de levar a criança ao banheiro, que a gente conta sempre com profissionais meninas, né? Para seja menino ou menina, a gente conta sempre para uma profissional mulher levar no banheiro. É uma profissional adulta que já tem aí uma profissionalização dentro da pedagogia, que é muito importante para auxiliar no banheiro. E a criança de 4 anos, ela não tem essa independência de pedir para ir no banheiro. Então tem as trocas de fralda, né? Tem às vezes esquece de pedir para beber água. Então por esse fator a gente tem um pai 4 que já tem mais noção de exatamente, tudo, tô né? com sede, tio, quero água. Tem criança que tá tão entretida que não pede água, né? Que o pai que tem que estar ali levando a mamadeira, toma um pouquinho de água, toma um suco. Então, por conta da falta de dependência infantil, da faixa etária do 0 a 3 anos, que a gente não atende como recreação. Vinícius, qual é o horário? Olha, o horário Enfim, é eterno. Você pode 24 horas. Eterno. Vamos supor, você pode falar faixa etária de 4 a, sei lá... Ó, pra você ter uma ideia, tem hóspede que fala assim, cara, nós acordamos, vocês já estavam aí, nós estamos indo dormir, você tá aí também. Porque a recreação, ela fica o tempo todo, né? Até as refeições são com as crianças. Então, 8h30 a gente inicia a nossa jornada trabalhista, e encerramos em dias atípicos 10h30 ou em dias normais às 10. Né? Então, é das 8h30 às 10 da noite. Por quê? Porque nós tomamos café com as crianças, nós aguardamos elas chegarem no restaurante pra gente montar a mesa dos tios para tomar café. Tem os almoços temáticos e os jantares temáticos, almoço do bigode, jantar do chapéu maluco, né, jantar do penteado maluco. Porque a ideia principal de um recreador poder fazer as refeições dentro do hotel, e a principal é de dar aquele... Eu costumo dizer aquele famoso jantar romântico pro pai e pra mãe, né? Pro pai poder ficar com a mãe à Tomar uma cerveja em vontade. paz, às vezes. Exatamente. Né? E a criança tá ali com os tios. A criança tem essa transição entre recreação e paz liberada ou não? Normalmente, por exemplo, a criança tá aqui com os recreadores e o pai tá lá no outro canto. Não, os pais eles ficam à vontade para sair do hotel. Hoje a gente Aí o pai avisa, falou assim, ó, tô saindo do hotel, então você se a gente vira com conta meu com um filho aí. sistema muito legal, que é o sistema de cadastro, né? E no Palace Hotel, a gente tem um sistema bacana que a gente faz o cadastro da criança, observação de saúde e número de contato do pai e da mãe, né? Se há restrição alimentar. Então, se a criança ela quer ir com o pai, importante dizer que a criança ela não é obrigada a ficar com a recreação. Se ela quer ir com o pai, nós precisamos ligar e pedir para que o pai ele venha buscar a criança. Sempre tem aquele pai que a criança fala, mas eu não quero. Não, vai. Então, ele quer. Bom você. Não, você quer sim. Tem esse pai que confunde o trabalho do recreador, do recreacionista com o babá. Sempre teve. Né? Mas é fundamental que a gente convença a criança a estar conosco, porque a gente chama de dispersação de atenção. Pensa que toda vez que a criança ela dispersar a atenção e a gente precisar reconquistá-la para ela estar conosco, vai dar um trabalho gigantesco. Né? E querendo ou não, hoje em dia é muito mais fácil você fazer recreação por uma faixa etária com mais crianças do que menos. Ah, é? Muito mais, porque você consegue dividir muito melhor os times, você consegue prender muito mais atenção, porque a criança, quando ela vê que todos estão interessados, então aquela minoria se interessa também, né? Então, é muito importante. Agora, sobre a criança ter esse trajeto de ir e vir, tem criança que o pai autoriza. Criança a partir de 10 anos tem pai que autoriza. Não, eu vou estar aqui no jardim, se ele quiser sair, ele pode. Nós não aconselhamos, tá? Deixar claro que nós não concordamos muito, não aconselhamos, mas isso fica
critério do pai, né? Até mesmo porque o recreador ele não vai poder estar saindo sempre da faixa etária. Ah, agora eu quero ir com a minha mãe, agora eu quero ficar aqui, eu quero ir com a minha mãe, eu quero ficar aqui. Então, normalmente, o recreador que tem uma experiência, ele vai tentar convencer a criança a ficar. Ele fala, cara, mas daqui meia hora nós vamos fazer oficina de brigadeiro. Então, fala, nossa, mas daqui a pouco? Daqui a pouco, nossa, depois ele vai poder levar o brigadeiro para casa. Então a gente sempre tá querendo prender a atenção das crianças. A oficina faz. Crianças querem estar com a gente. A oficina faz no último dia de estadia. Até mesmo que eu falo muito pra minha equipe assim, falo, pessoal, se vocês têm 30 crianças no hotel, vocês têm que estar com 29. Porque senão não vai valer a pena pro hotel, né? Como cliente, contratar a nossa equipe no número de 29, no número de 8 recreadores, exemplo. E de repente de 29 crianças, só tem 5 que esteja conosco. Eu ia falar sobre isso agora. É uma falta didática, é uma falta de experiência, se o recreador ele não tem essa facilidade de ser animado, ser cativador, ser lúdico. Até mesmo porque a recreação, eu falo isso muito dentro dos meus treinamentos, cara, 70% da recreação, 70% é cordialidade, seja com as crianças ou com os pais, cordialidade e animação. Cordialidade e animação. 20% é atividades didáticas. E 10% a gente complementa com uma boa higienização. Né? Porque o recreador ele tem que ser um cara bonitão, cheirosão, né? Porque a criança vai te abraçar, o pai vai te cumprimentar, vai agradecer. Recreador estilo forma. Não, cara, porque infelizmente, na minha época, né? Na minha época era algo que a gente não abordava dentro dos treinamentos. Mas por incrível que pareça, hoje a gente, como líder de setor, a gente vem tendo que abordar esse tema da higiene pessoal. Mas é importante, né? Tem muita. E a galera. Um treinamento mais completo tem que abordar todas as facetas. Que tá cada vez mais sem noção referente a esse tipo de assunto. Então, mas 70% é a cordialidade e a animação. Você é um cara animado, você é um cara divertido, você é um cara que brinca, né? Você vai cumprimentar uma criança, toca aí, cara. Coxinha pra você. Entendeu? Então a criança já vai dar risada. 2023 o Marcelo caiu. Ele caiu nessa. Então, vou lá no Palace buscar coxinha. Então, essa relação. Essa relação do recreador com a criança é o que vai cativar. E a criança ela vai querer estar com a recreação. Porque é divertido. Porque é legal. Porque ela não tem isso em casa. Né? Porque vocês sabem, agora fazer uma pergunta para vocês, por que o recreador ele é chamado de tio ou de tia pelos pais? Por questão de ser mais próximo, Certo? trazer essa noção de é um parente meu, Exatamente. uma coisa mais próxima. Se fosse o irmão ou uma irmã do pai ou da mãe. E o tio, tem sempre o tio loucão, né? Então, é o tio. Que... Por isso que a gente chama, são tios da recreação, né? Então, os tios da recreação eles têm essa, que na verdade hoje em dia tem se deixado de usar bastante. Hoje, normalmente, eu, pelo menos, a minha equipe costuma se apresentar com o nick de recreador, que é tio Mingau, tia Cacau, tio Luffy. A gente procura se apresentar e essa consideração a gente deixa com que os pais e com que as próprias crianças queiram ter, né? Para que não seja algo forçado. Mas essa nomenclatura de tio ou de tia é justamente pela confiança que o pai vem tendo no profissional que está ali cuidando dos filhos deles. Eu vou fazer a pergunta do Mingau, mas antes deixa o Fagner perguntar o que ele queria. Dentro dos protocolos, né? Existem todos os protocolos de recreação, assim, mas é só para quem está em casa, para todo mundo conseguir entender. Dentro do que você acredita, qual que é o percentual de recreador por criança atendida, adolescente atendido? Olha, hoje o percentual é de 12 crianças por profissionais. Eu tô falando 12 crianças, assim, contando que seja um profissional com no mínimo 5 anos de carreira recreativa. Um recreador que ele tem esse potencial para cativar, para conduzir a faixa etária. Tem que ter toda essa abordagem de entender o que é a faixa etária, né? Os horários, as praticidades para servir cada criança. E também a faixa etária, porque 12 crianças eu me refiro aí de 8 a 10 anos, ou 8 a 12 anos. Se forem crianças menores, aí a gente diminui para um número de 8 crianças, se for de 4 a 6 anos. Né? Porque aí tem uma menor autonomia ao se servir no restaurante, no banheiro, pegar a bebida, né? Mas aí varia de 10 a 12 crianças por profissional. Ô Vinícius, agora é uma pergunta
Aliás, são duas. Teve alguma A terceira, situação- por que Mingau? É, a terceira, Pode falar. porque Mingau. Teve alguma situação que você pensou assim, hoje eu não sei mais o que fazer pra entreter criança? Tipo Cara, essas crianças lá de Búzios, né? 20 dias, cara, fala, meu Deus! Porque sempre tem um período chato. Sempre tem. Sempre tem período exatamente, chato, que cara. você fala assim, puta merda, hoje, Ou uma turma, né? É, que hoje não vai dar pra entreter. Geralmente são períodos, vamos por 3, 4 dias, né? Se não fecha pacote maior. Aí tem a troca. Você acaba de sair de um período, uma turma fera pra caramba, aí chega uns pés no saco, cara. Sempre tem. ó, Não precisa citar as nome, minhas maiores experiências foram com grupos de CCA. Para quem não sabe o que é grupo de CCA, são grupos de crianças carentes mesmo, né, que moram em comunidades e que elas têm esses passeios patrocinados pelo estado de São Paulo que vai a esses parques ecológicos. Né? Então, por uma questão de criação e de informação, né, que é algo que eu gostaria de abordar depois com vocês, eles vêm com esse condicionamento de respeito muito, muito vago. Então, você tentar, na verdade, de nem chegar no começo de aplicar uma atividade, você tentar fazer e de repente a criança fala, mas parça, tal, nós não vai fazer não, que não sei o quê. Então, assim, foi Aqui é somente sujeito homem. foi somente com esse tipo de grupo. Agora, em toda a minha carreira profissional, eu posso dizer, até mesmo porque minha característica como recreador é um menino maluquinho, né? Então eu sou muito brincalhão, sou muito zoeira. Então eu nunca tive essa dificuldade. Independente da quantidade de dias. Hoje em dia, se você der um Google, por incrível que pareça, você consegue ter acesso a mais de 1000 brincadeiras. Indico muito pra galera a Recriação do Vinícius Cavalari, também tem o livro dele de recreação, ensina muitas atividades. Hoje em dia tem muitos almanaques que são abordados pelo Senac, né, e tem esse material disponível na internet que traz uma variedade de atividades que às vezes você consegue aplicar a mesma brincadeira de 3 formas diferentes. Olha que legal. Você consegue fazer, por exemplo, 3 horas de queimada, mudando as regras da queimada. Então nunca foi a minha dificuldade. Minha dificuldade realmente foi com um público diferente, né? Com um público que nunca teve a oportunidade de receber uma recreação, de ter uma recreação, né? Você pode até analisar que normalmente, como eles não conhecem a recreação, eles te chamam de professor. Porque o mais próximo que eles têm ali é o professor de educação física, né? Então por isso até indico, eu acredito muito que o governo dos estados, eles devem investir mais em recreação como meio cultural para a sociedade, para essas crianças carentes, crianças de comunidade, porque a recreação ela também ensina, a recreação ela também ajuda, né, no desenvolvimento do caráter humano de cada criança. Mas, respondendo a pergunta de vocês, foi realmente com esse público mais carente que eu tive dificuldade. E o Mingau? Mingau, Cortando a cara, segunda pergunta do de Silvio boa. antes. Mingau? 100 em cada 100 recreador que você pergunta o nome dele, é sempre um motivo ruim, assim, chato. Nunca é um motivo fera, velho. Ó, o Ó, Mingau- então tá na hora de mudar isso aí, hein? Ó, Vamos ver, Vamos ver Vinícius. se hoje muda. É, O Hoje vamos ver, Mingau, Vinícius, o vai Mingau, lá. o Mingau, ele demorava muito para decorar o nome das crianças. Então ele ia fazer, o Vinícius era tio Vini, ia fazer as recreações em festa infantil. Fala galera, eu sou o tio Vini, tudo bem? E eu não decorava o nome das crianças, então eu chamava gatinho, gatinha, príncipe, princesa, cabeça de minhoca, Zé Farofa. Então eu dava apelidinhos engraçados para as crianças. E um belo dia eu chamei uma garotinha de cabeça de goiaba. Falei, vem cá, cabeça de goiaba. Falou, não, você, seu cabeça de mingau. A aniversariante entendeu o tio Mingau. E aí, o meu sonho, na época eu já tava estudando essa questão de nick, essa questão de ter nome recreativo. Eu tava pensando em tio Bagunça, tio Johnny, esse é um nome forte, esse é um nome legal. E aí, por enquanto era tio Vini, a menina me chamou a festa inteira de tio Mingau, tio Mingau, tio Mingau. O recreador que estava comigo, né, a recreadora, aliás, tia Jacaré, ela viu que eu não gostei. Ela viu que eu não gostei. É sempre assim. Ela viu que eu não gostei do apelido. Peguei, Mingau não, Mingau é mole demais, para com isso. Que Mingau, Mingau não passa credibilidade, cara. Eu não quero Mingau. Não, e aí eu mas- falei, não vai ser Mingau. Aí chegamos num outro evento, saímos dessa festa, íamos pra outra, dobradinha, chegou lá. Olha, pessoal, esse aqui é o tio Mingau. Eu olhei pra cara da frente.
Nossa, não acredito nisso. E aí foi indo, de festa em festa, tinha um mingau. Quando foi ver, pegou, né? Quando você não gosta, é aí que pega se mesmo. agora, então, tá bom. É Vai, aí que pega mesmo. vai ser mingau. Pronto. Ai, meu Deus. A minha outra pergunta era a recreação que te marcou. Recriação que me marcou. É. Sem contar de Guarapari. Eu tenho duas. Eu tenho uma muito engraçada, que é uma pérola, que é engraçadíssimo. E tenho outra que me marcou em aprendizado, né? Eu vou falar primeiro a que me marcou em aprendizado. Tem um proprietário de um hotel, Hotel Fazenda Bavária, fica aqui no sul de Minas, em São Lourenço. E na época eu tinha saído desse hotel do Vale da Mantiqueira e eu ia ter um primeiro contato com recreação para adultos. E eu não sabia como se fazia um bingo. Aí eu ia ser o cara que eu ia fazer bingo, né? Eu ia fazer uma cerimônia chamada Velas da Amizade também, que é super complicado. E eu ia fazer um bingo. E ele que me ajudou a montar o som e tal. E ele viu que eu tava muito ansioso, que eu tava muito preocupado. Ele falou, cara, qual que é a sua preocupação? Eu falei assim, cara, eu não sei o que é bingo. Eu não imagino o que é bingo. Eu tinha 18 anos. E ele falou, cara, eu vou te explicar o que é bingo. E aí ele me explicou o que é bingo, né? Ele me ensinou a fazer o bingo. E depois, com o tempo, eu fui aprimorando. Hoje o meu bingo é um bingo comedy. Então ele tem diversas brincadeiras de azarão, micos do galo doido. Hoje o meu bingo é um bingo totalmente aperfeiçoado. Tenho muito orgulho de ter aprendido. Mas na época, uma coisa que me deu muita satisfação foi, apesar de ele ser o meu contratante, de ele estar ali pagando pelo meu serviço e ser uma obrigação minha saber aquela atividade, ele me recebeu com todo carinho, com toda a dignidade, me auxiliou e me ensinou a fazer o bingo. Então foi uma coisa que marcou a minha geração naquele momento, que foi a lição de aprendizado, que foi aprender a fazer o bingo com o dono do hotel, que era o contratante. Aí, vai receber um percentual do teu dinheiro lá no final, hein? Agora... Eu te pagar 10, eu vou te pagar 7, porque o bingo que a gente ensinou fui eu, 3. Fui eu, né? Você veio, você tem que saber. Agora, uma recriação que me marcou, foi no Vale da Mantiqueira, eu era bem novo.